Olá, turma. Como é que vai? A gente vai iniciar um novo processo de conduta de aula. Vamos fazer cerca de 20% das nossas aulas virtuais até a gente ter o retorno das aulas presenciais. A gente vai ter que ficar se virando aqui com esse mecanismo, né? Não é muito normal, não é muito comum a gente ter essa sensação, essa necessidade de fazer esse tipo de apresentação para o aluno, né? Geralmente a gente precisa do contato, a gente precisa olhar para o aluno para poder definir se ele está conseguindo entender muito, pouco, menos. E a gente fazer a adaptação, a adequação da nossa aula de acordo com as necessidades do aluno. Como a necessidade agora é manter o distanciamento, eu torço para que todos vocês mantenham esse decreto, né, de distanciamento social para evitar que a doença se espalhe de forma muito rápida e afete principalmente quem mais precisa, né, a classe média pobre. Então a gente vai ter que manter esse padrão. Vamos passar algumas aulas virtuais, a gente vai analisar alguns textos, alguns exercícios. Então sempre vou mandar pelo grupo o link da aula. Por exemplo, esse vídeo que vocês estão assistindo, eu mandei o link diretamente para a turma específica, né, do oitavo ano. Tentar fazer o máximo possível a aula não ficar muito longa, tá? Então vai ficar em torno de 30 minutos ou coisa próxima disso, e tentar falar o mais objetivo possível. No entanto, a gente vai ter que lembrar que a gente já iniciou o ano letivo nas escolas. Então, os conteúdos no caso do oitavo ano, o conteúdo de evolução, origem e evolução da espécie humana, não sei se vocês lembram, mas eu havia colocado, e a gente tinha iniciado a análise da citologia, que é a célula humana, para somente depois daí analisar os conteúdos que são especificamente do livro. Então a gente tem o conteúdo para as avaliações, a origem e evolução da espécie humana e a célula humana. Tá? Então depois vai ter tecidos, a gente vai analisar um pouquinho mais. Então a aula de hoje é especificamente isso. O tema hoje, portanto, é a célula humana. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai trabalhar. Está aqui o conteúdo da célula humana. O que é que a gente vai analisar aqui? Né? A gente vai analisar a estrutura e o funcionamento da célula. Tá? Como é que a célula funciona, como é que a célula está formulada, né? Estruturada, composta. Quais são os componentes básicos, as funções de cada um desses componentes básicos, e a estrutura do núcleo e o mecanismo de divisão celular, que nos livros geralmente do oitavo ano não tem. Então, só que eu acho tão importante e por isso que eu passo para vocês e vou cobrar nas avaliações. Bom, uma coisa que a gente fala da célula e tem que relatar é uma coisa chamada de teoria celular doutrina. O que representa essa situação? Bom, a doutrina celular ela é simples. Ela diz que os seres, as células, são as unidades morfofisiológicas. O que isso significa? O que significa esse primeiro conjunto de informações aí? De todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos têm que ter, exceto os vírus. Vocês devem lembrar, ou já devem ter ouvido falar, esqueceu, mas pode lembrar agora, que dos seres vivos que a gente conhece, os vírus, eles não têm célula. Eles são organismos acelulares. Mas apesar de eles não terem a célula, eles têm uma necessidade extrema de infectar uma célula para poder fazer o processo de reprodução. Ou seja, o metabolismo dele, todas as transformações químicas que ele precisa, de acordo com o seu material genético, ele tem necessidade de um meio para executar toda aquela informação genética que ele tem. E essa informação genética ela é transcrita e traduzida somente quando ele está dentro de uma célula. Então, ele tem que parasitar intracelularmente, não pode parasitar fora, tem que ser dentro da célula, para ele utilizar a célula, porque a célula, além de ser a unidade morfofisiológica, ela é a menor porção da matéria capaz de executar as funções vitais. Então, por isso que mesmo os vírus não tendo célula,
eles são considerados seres vivos, porque no momento que ele invade em uma, ele consegue fazer o processo de reprodução. Certo? Então, a gente tem aqui duas características da teoria celular. Ela é a unidade de todos os seres vivos têm que ser exceto os vírus, apesar de que quando ele não está na célula, ele não é considerado vivo, porque ele perde a capacidade de reprodução. E as células são a menor unidade capaz de desempenhar as funções vitais. Quais são essas funções vitais? Nutrição, crescimento, movimento, respiração. Tá? Então, todo metabolismo, de uma forma geral, todas essas funções que nós, como organismos vivos, desempenhamos, é porque nossa célula, lá, aquela base, a unidade formadora, ela tem essa possibilidade. Certo? Então, como a gente vai estudar a espécie humana, eu tenho que entender como é que funciona essa célula humana. Para eu entender como é que funciona essa célula humana, eu tenho que saber como foi montada essa história aí da teoria ou doutrina celular. E toda célula se origina de uma pré-existente. Então, isso daqui, ó, esse último ponto, é para que quando a gente chegue lá no final desse conteúdo, falar do núcleo celular, a gente vai analisar a divisão celular. Tá? Como é que uma célula forma outra. Uma célula só surge porque tinha uma outra anterior e pelo mecanismo de reprodução, no nosso caso vai ser a divisão celular, ela vai formar duas ou mais células, vai depender do tipo de organismo e da condição em que ela se encontra. Bom, além dessa doutrina celular, a gente vai precisar, né, distinguir a estrutura do microscópio. Por quê? Porque quando você trata do conceito de célula, a célula é a menor unidade do organismo capaz de desempenhar as funções vitais e a gente não consegue ver a maioria das células. Quase todas as células são invisíveis a olho nu. Então, eu preciso de um aparelho para poder ampliar esse meu campo de visão. Então, que tipo de aparelho é esse? Está aí na figura. Certo? A figurinha aqui está mostrando para a turma o microscópio. Algumas escolas têm esse microscópio para poder observar, outras escolas não têm. Por exemplo, nas escolas públicas que eu trabalho, uma delas tem 2 microscópios para poder levar a turma, pelo menos conhecer. Manusear já dá um pouco mais de trabalho, porque geralmente são muitos alunos para um aparelho só, ou 2. Em outras escolas, na outra escola não tem, certo? Mas a gente faz de tudo, né, para poder levar as condições que o aluno tenha o manuseio, né, para que ele sinta como é que funciona realmente o microscópio óptico. Então, a gente tem aqui os seus componentes, o ponto 1 indicando a ocular, o ponto 2 é onde você vai colocar as objetivas. Esse ponto 2, na verdade, está colocando aqui objetivas e revólver. Esses pontos aqui são as objetivas. É por onde a luz que vai ser emitida daqui da lâmpada vai passar por esse conjunto de lentes, atravessar uma dessas lentes aqui, a gente vai colocando de uma por uma, geralmente da menor para a maior, de 4, 10, 40, 80, vai depender do tipo de microscópio. A luz vai atravessar a lente, tá? Objetiva, porque objetiva? Porque o objeto de observação, a gente coloca aqui, ó, estou apontando com a seta, vocês vão acompanhando aí. Então aqui, ó, tá onde a gente vai colocar a lâmina com o material coberto por uma lamínula. A luz vai atravessar essa lâmina porque ela tem que ser transparente. A luz tem que atravessar para a gente poder observar. Então, se for uma coisa muito opaca, que impossibilita a passagem da luz, eu não vou conseguir observar quando colocar no binocular aqui, tá? Na lente ocular, binocular, porque a gente tem 2 lentes para poder posicionar os 2 olhos. Então, à medida em que a gente vai identificando o material, eu vou focalizando. Como é que eu vou focalizar? Eu vou ter que baixar a mesa para deixar mais longe, se tiver muito próximo de você e perder o foco. É como você pegar um material e for ler. Se você for colocar muito próximo do seu olho, ele vai perdendo a turbidez, porque você vai perdendo o foco. Tá? A imagem vai sendo formada no local distante da retina, a gente não consegue formar a imagem. Então, se tiver muito próximo, lhe incomodou, você vai tentar colocar a mesa mais distante para poder focalizar o material a ser observado. Mas se o material não estiver bem posicionado, eu preciso movimentar essa mesa para trás, para frente, para a esquerda, para a direita. Então, existe um botão aqui embaixo, não sei se dá para ver, esse botãozinho aqui, ele é o chariot, você vai movimentar essa mesa para frente, para trás, para posicionar o objeto de acordo com o local que você quer. Às vezes você está procurando, né? Você vai procurar uma estrutura celular, você vai procurar um tipo específico de célula, então você vai movimentando a mesa até encontrar. Encontrou, chegou no foco, eu quero ver melhor, eu giro o revólver para uma lente que é
que dá um aumento maior com uma resolução um pouco melhor. Então, esse conjunto de lentes aqui, você tem, por exemplo, o ponto 7, que é o diafragma, ou o ponto 10, que são dois parafusos de sustentação, o ponto 9, que está aqui, ó, o botão do condensador, e o ponto 8, que é o próprio condensador. Certo? Então, o condensador é uma lente que faz com que a luz que seja emitida ela não se espalhe. Ela junte, passe num ponto só, chegue aqui no material, atravesse o material e chegue na lente objetiva e, por conseguinte, na lente ocular. Certo, gente? Então, essa daí é a estrutura básica. É a estrutura básica de um microscópio óptico. Lembrando que o microscópio ele tem que ficar bem postado, por isso que a gente precisa analisar que aqui tem a base, né? A base e o pé, para que mantenha todos os outros componentes, a haste de sustentação, tá? Para suportar mesmo os botões e o conjunto de lentes. Aqui é o botãozinho de ligar, alguns eles são do lado, vai depender do aparelho que você tenha à sua disposição. Aqui você regula a intensidade de luz, mais luz ou menos luz. Aqui no condensador também você pode fazer isso. Se tiver muita luz incomodando você perceber o material, diminui a intensidade luminosa. E aqui vai estar a lâmpada, certo? Essa lâmpadazinha aqui é a fonte de luz para que você possa visualizar o material. Então, o material, além de estar posicionado sobre uma lâmina que é transparente, o material ele tem que ser cortado muito fino, não pode ser cortado muito grosso. Imagine você com uma coberta fininha. Bom, você bota a coberta fininha, você consegue ver o que está do outro lado. Coloca 3, 4, 5, 6, vai perder a capacidade de perceber, porque a luz não vai atravessar. Ela não vai chegar até você. Então, no momento que você vai colocar o material aqui, se você fizer um corte um pouquinho profundo, você não vai ver muita coisa. Tá? Vai ver uma coisa escura, tá? Uma mancha, e aquilo dali você, na verdade, não está conseguindo ver nada. Tá? Acha que é alguma coisa assim, interessante, tá? Que possa ser observado e discernido, definido como uma estrutura específica, e na verdade é só um macerado de células que você não está conseguindo visualizar, porque ele está muito grosso e a luz não conseguiu atravessar. Certo? Então, como é que essa luz ela atravessa nesse conjunto de lentes? Fonte de luz, diafragma que vai juntar essa luz, vai passar pela lente objetiva, atravessando até chegar na lente ocular que vai lhe dar o aumento maior até você posicionar essa imagem na sua retina, lá no seu globo ocular. Certo? Então, aqui é a sequência de passagem de luz para que o material seja observado. Lembrando que ele tem que ter um corte muito fino. Existe um outro tipo de microscópio, que é um microscópio eletrônico, mas a gente só diz que tem, porque fica fora de nossas possibilidades. Ele não usa luz para visualizar o material, ele usa o que a gente chama de feixe de elétron, e esses feixes de elétrons eles vão varrendo, ou eles vão atravessando o material e transferindo essa informação para uma tela, para um computador, ele vai fazer a leitura e vai definir o formato da estrutura que você está pretendendo observar. Certo? Então, toda célula humana, em grande parte as células de uma forma geral, elas são observadas apenas com a utilização de um aparelho como esse, do microscópio, para lhe dar um aumento na possibilidade do campo visual. Tá? Nosso campo de visão é pequeno, então ela traz aquilo que é invisível para a gente consegue perceber a existência de muitos materiais. Ó, então, eu já disse para vocês que a gente precisa ter o material em corte muito fino, só que a gente pode observar algumas células que são vivas, geralmente as células de plantas, que não é o caso do 8º ano, que a gente trabalha só com o corpo humano, e as células mortas ou fixadas. Então, por exemplo, tem uma forma de observação que a gente chama de esfregaço. É o esfregaço bucal. Então, o que é que você faz? Você pega um palitinho qualquer, esterilizado ou limpo, passou na boca, certo? Tirou uma camada de células, porque quando você faz qualquer movimento, raspou aqui, ó, eu tirei células da minha mão. Fiz isso daqui, tirei células do meu braço. Então, a coisa mais fácil que tem é a gente perder células. No momento que você faz isso, você tirou essa camada de células, passa sobre a lâmina, coloca um identificador, um corante específico, porque a célula humana ela é imperceptível, ela é totalmente transparente, você colocou a luz vai atravessar, você não vai ver nada. Então você tem que colocar um corante para ela grudar em alguns pontos e você ter a noção do conteúdo que você está observando. Então geralmente a gente usa o iodo, tá?
baratinho, tal, simples de encontrar. Nos laboratórios específicos de biologia, a gente usa o Lugol, é a mesma base, é a mesma ação. Você coloca, ele gruda exatamente numa região da célula que tem muito DNA. Então, ele vai grudar no núcleo. Você vai conseguir ver o núcleo com facilidade, certo? Então, além de ter a possibilidade de ver uma célula viva, que geralmente tem os corantes específicos, por isso que são as plantas que a gente fala, a gente vai observar células mortas. Tá? Então, os tecidos que a gente observa retiram a camada de célula, coloca na identificação um corante específico, um corante para ver núcleo, um corante para ver mitocôndria, um corante para ver retículos. Então, cada estrutura tem um corante que a gente coloca e ele vai especificamente para ele. E a partir daí a gente consegue visualizar a estrutura interna de uma célula através da microscopia óptica. Bom, então a célula humana e as células eucarióticas de uma forma geral, elas têm basicamente 3 componentes. Tá? Então, quais são os 3 componentes que a gente vai analisar? A gente vai analisar a membrana plasmática, funções da membrana, é só lembrando que ela está. Ela está definindo o que é a célula. Então, ela vai limitar o conteúdo celular, ela vai proteger a célula e ela vai regular a entrada e saída de substâncias, que é uma função imprescindível, porque apesar dela estar fora e limitar o conteúdo, uma membrana ela não pode ser impermeável, porque o que tem dentro da célula, ela vai precisar de substância chegando e precisa liberar substância para acontecer uma coisa que a gente chama de metabolismo, que são as reações químicas. Então, se ela for totalmente fechada, você não vai conseguir ter possibilidade de exercer e executar essas funções, tá? Que a gente chamou de funções vitais naquele esqueminha lá da doutrina celular. Então, ela tem que ser permeável. Então, o que é que ela tem, o que é que a estrutura da membrana tem que permite com que ela mantenha o conteúdo celular e, ao mesmo tempo, ela regule a entrada e saída de substâncias da célula. Certo? Então, a gente vai analisar a estrutura da membrana para poder trabalhar com as funções. O citoplasma, que é o local onde grande parte das funções vitais vão acontecer, o metabolismo, de uma forma geral, acontece aí, onde tem as organelas celulares, e cada organela vai executar uma função definida, como a gente vai analisar quando for estudar o próprio citoplasma. Então, mitocôndria, os retículos endoplasmáticos, o sistema Golgiense. Então, o que é que cada um deles tem para definir a função? Como é que essas organelas ficam montadas e organizadas na célula? Então, tem que ter uma coisa para sustentar, tem uma coisa para suportar, tem que ter um esqueleto da célula para poder manter esse citoplasma bem estabilizado. E, por fim, a gente tem a terceira parte da célula, que é o núcleo celular. A gente vai finalizar o conteúdo quando estudar o núcleo. E, como a ampliação, né, do conceito de 8º ano, não é só o núcleo. Tem o núcleo, como é que ele é, uma coisa assim. Não, a gente vai analisar a estrutura do núcleo e a gente vai ter que analisar os processos de divisão celular. Certo, gente? A gente vai ter que analisar os dois para poder vocês terem uma noção de como por exemplo, quando for analisar tecido, tem que analisar e interpretar direitinho como é que funcionam os dois tipos de divisão celular. A gente vai chamar de mitose e a gente vai chamar de meiose, certo? Bom, então, como é que é montada essa membrana plasmática? Aqui está o modelo. Você tem essa camada, uma bolinha, 2 perninhas aqui, certo, gente? Então, o que é isso? Isso é um lipídio. Um outro exemplo de lipídio, talvez vocês não reconheçam por esse nome, né? Um outro tipo de lipídio, que não é esse, mas é um outro tipo. O que a gente mais conhece é o óleo e a gordura. Certo? Então, vamos trabalhar com óleo, porque fica mais fácil entender o que eu quero comentar aí. Imagine que você pegou uma recipiente com água e colocou algumas gotas de óleo, um pouco de óleo dentro dessa água. Foi colocando uma gota aqui, um pouquinho ali. Quando você vai colocando essas gotas de óleo, a gente vai perceber que o óleo não vai se misturar de forma nenhuma com a água. E essas gotículas de óleo que você colocou, elas ficam espalhadas. Mas vai chegar um ponto que essas 2 gotículas, por exemplo, elas se tocam, você vai perceber que aquele limite de uma película de água que tem, ele some, e aquela mancha de óleo, ela se abre, formando uma só. Certo? Eram 2, juntaram e formou uma mancha de óleo, porque a tendência
daquilo que não se mistura com água é se unir entre si. Então, essa membrana daqui, ela tem duas camadas de lipídio. Tá? Então, a primeira camada de lipídio, com a bolinha virada para cima, e esse círculozinho virado para baixo, representando a segunda camada de lipídio. Lembrando que essa parte daqui, amarela, ela pode entrar em contato com água, mas essa parte que tem duas fitas, elas não se misturam com água de forma nenhuma. Então, não pode existir água aqui dentro. Chegou água, ou vem para dentro, ou vem para fora da célula. Então, por isso que ela vai limitar o que está dentro e o que está fora. Porque ela tem uma membrana que permite manter a água tanto fora quanto dentro da célula, sem estragar e sem alterar a sua estrutura. Só que, imagine o seguinte, água não se mistura com óleo, portanto, substâncias que se dissolvem em água também não teriam possibilidade de se misturar com o óleo. Então, eles não poderiam atravessar. Então, se eu tivesse uma camada íntegra somente desse lipídio por baixo e por cima, dessas duas camadas, a célula perderia uma função importante. Ela só iria permitir a passagem de substâncias que se dissolvem em lipídio. E aquelas substâncias que se dissolvem em água, elas não teriam possibilidade de deixar passar. Não passaria de forma nenhuma. Então, o que é que tem além dessa bicamada de lipídio que na membrana plasmática favorece essa passagem de substâncias que se dissolvem em água, que a gente chama de hidrofílica. O que passa pela camadinha aqui, ó, estou apontando para lá. Essa camadinha de lipídio, que passa por ele, a gente vai chamar de hidrofóbica. E o que passar por essa camada que eu estou colocando aqui, me avermelhado, que é uma proteína, ela vai ser considerada a camada hidrofílica, certo? É por aqui que vai passar, é como se fosse um canal, por isso que a gente chama de canal proteico. Esse canal aqui, ele vai permitir a passagem de água e substâncias que se dissolvem em água. Aqui só permitiria a passagem de substâncias que se dissolvem em lipídio. Passaria água, mas não passaria substância dissolvida. Certo, gente? Então, qual é a importância, além de permitir a passagem de substâncias hidrofílicas, dessa proteína? Porque, como proteína tem uma característica específica, uma proteína ela sempre é específica para aquilo que ela faz, ela não vai deixar qualquer coisa passar. Ela vai selecionar o que vai passar para dentro e o que vai passar para fora da célula. Por isso que a gente diz que a membrana ela tem uma propriedade fundamental. A propriedade fundamental de uma membrana é que ela apresenta permeabilidade seletiva. Ela deixa passar todos os tipos de substâncias hidrofóbicas. Lembra que é hidrofóbica aí? Hidrofóbica é tudo aquilo que não se mistura com água, tem medo de água. E também ela permite a passagem não só das substâncias hidrofóbicas, mas também das substâncias hidrofílicas, aquelas que se dissolvem em água. Mas como ela tem as proteínas, não é qualquer tipo de substância que vai passar pela proteína. Ela vai regular o que entra e o que sai. Então vai variar o conceito de concentração, para identificar o que é osmose, o que é difusão, a gente vai analisar esses processos de passagem de substâncias pela membrana. Então, a principal propriedade, você não pode esquecer dessa, tá, gente? Não esqueça de jeito nenhum. Pode esquecer até a senha do celular, mas o conceito de propriedade geral da membrana, vocês têm que lembrar que ela é permeável, mas ela é permeável selecionando o que entra e o que sai, certo? Para definir uma das funções da membrana. Funções da membrana: envolve a célula, protege a célula, delimita seu conteúdo celular, regula a entrada e saída de substâncias de forma seletiva. Então, ela permite passar, mas não passa qualquer coisa, e nem qualquer hora, certo? Vai precisar ter essa conduta da membrana para poder regular o que vai entrar e o que vai sair da célula. Bom, substâncias, passagem de substâncias pela membrana, é o transporte pela membrana. Então, a gente tem alguns tipos aqui. Aqui eu estou representando algumas situações, por exemplo, moléculas hidrofóbicas pequenas. Se é hidrofóbica, passa por onde? Pelo lipídio. Moléculas grandes que não são polares carregadas, por onde ela vai passar? Pelo lipídio. Mas essas outras substâncias aqui, aminoácidos, glicose, nucleotídeos, os açúcares de uma forma geral, eles não conseguiriam passar por essa bicamada de fosfolipídio.
ela tem que ter um canal para poder jogar ou para dentro da célula ou jogar para fora da célula, nos dois sentidos. Tá? Os dois caminhos podem acontecer e acontecem o tempo inteiro na célula. Então, por onde é que esses aqui passariam? Pela proteína que atravessa a membrana, certo? Então, esses dois grupos de substâncias passariam pelo lipídio e esses que não passam pelo lipídio, a setinha está dizendo que ele retorna. Mas por que ele não retorna? Porque vai ter sempre uma proteína, algumas proteínas que vão permitir que essas substâncias sejam jogadas para dentro ou bombeadas para fora por um processo de simples difusão ou difusão facilitada ou por um transporte ativo, que são os processos de transporte que a gente vai analisar agora. Então, a gente tem transportes que não têm gasto de energia, que passa pela membrana, sem modificar a membrana, só atravessando, substância que atravessa. Então, sem gasto de energia, e a gente tem aqueles com gasto de energia, que a gente vai chamar de transporte ativo. Então, quais são os transportes? E o transporte em massa, que nesse terceiro caso, esses transportes em massa, não é só atravessando a membrana modificando para envolver o material, jogar para dentro, ou pegar o material e envolver e jogar para fora. Então, a membrana ela sofre modificação. Nos dois primeiros tipos, a substância atravessa, sem precisar alterar nenhum ponto da estrutura da membrana. Então, quais são os transportes passivos, sem gasto de energia? A osmose, que vai ser a passagem do solvente. Então, qual é o principal solvente que a gente vai encontrar na célula? A água. Tá? Então, aqui a gente pode dizer que é a passagem da água. A difusão simples, tá? Que vai ser a passagem do soluto, e a difusão facilitada, que é a mesma coisa. A diferença é que na difusão simples, ela vai passar pelo lipídio, e na difusão facilitada, ela passa por uma daquelas proteínas. É um facilitador para atravessar. Ou seja, essas aqui são substâncias hidrofóbicas que vão passar, e nesse segundo caso, na difusão facilitada, são substâncias hidrofílicas que vão passar, porque elas precisam de uma proteína para poder permitir essa passagem. No transporte ativo, ocorre sempre por uma proteína. Por quê? Porque ele é específico, não é qualquer coisa que vai ser jogada para dentro, e são substâncias hidrofílicas que vão passar. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo que é a chamada bomba de sódio e potássio. Joga sódio para dentro da célula, joga potássio para dentro da célula, joga sódio para o lado de fora. O tempo inteiro a célula está fazendo isso. Acontece sempre a difusão facilitada, mas ao mesmo tempo, para manter um desequilíbrio de componentes de soluto, para manter sempre um meio mais concentrado do que outro, para manter uma diferença de concentração, aí a célula vai ter que gastar energia. Certo? Nos três primeiros casos não tem gasto de energia, nesse daqui a célula vai gastar energia. No transporte em massa, a gente vai ter fagocitose, pinocitose e tem um terceiro tipo que a gente vai chamar de exocitose. Certo? Vai ser a eliminação de substâncias da célula. Está lá. Tá? Um exemplo de exocitose é a plasmocitose. Certo? Então, são 7 tipos de processo de passagem pela membrana. Osmose, difusão simples, difusão facilitada, o transporte ativo, fagocitose, pinocitose e a exocitose, que é eliminada a célula. Esses aqui, sem modificação da membrana, todos esses três com modificação da membrana. Nesse daqui, passando solvente, na osmose, passando solvente, na difusão, independente do que seja, é sempre a passagem do soluto. No transporte ativo é a passagem do soluto também. Tá? E aqui a gente vai analisar depois quais são os tipos de processos que vão passar. Bom, então na osmose vai ser a passagem da substância de uma solução. Observa aqui, ó, tá? Substância que está, a solução que está menos concentrada, não tem nenhum pontinho vermelho. Aqui é uma solução que está muito concentrada, porque está cheia de soluto, que é o pontinho vermelho. E o que é que vai acontecer? Eu não sei se vocês percebem, mas aqui está o mesmo nível de água e aqui eu estou representando uma membrana que só vai deixar passar água, o soluto não vai passar. Então, quando isso acontece, a água que está no meio menos concentrada, é como se ela fosse sugada. Ela vai sofrer uma pressão de entrada, uma pressão negativa, para poder a água ser jogada para esse ambiente onde tem maior quantidade de soluto e ele vai enchendo, por exemplo, esse tubo. É semelhante a quando você pega um papel toalha que coloca, molhou a mesa de água.
Aí você pega o papel toalha que está seco, ou seja, ele não tem água, ele está muito concentrado, soluto. Você pega a pontinha dele e coloca em contato com a água. Só a pontinha. Você não precisa jogar o papel inteiro em cima da água. Você bota só a pontinha dela e vai perceber que a água ela vai sendo sugada para o papel. Então, quando você faz aquilo, ele está representando um fenômeno chamado de osmose. Passagem da água da solução menos concentrada para mais concentrada, para no final as soluções ficarem com o mesmo valor de concentração. Isso é o que a gente chama de osmose. O que seria a difusão? Aqui é a representação do que acontece numa célula animal, se ela for colocada no meio mais concentrado, por isso que a gente não pode beber água do mar, né? Porque a água do mar é muito concentrada. Se você beber, você vai perder água para o seu intestino, porque ele vai estar muito concentrado, e você vai sofrer uma desidratação extrema. As nossas células ficariam murchas e teriam problema. Mas também você não pode sofrer ou entrar em contato com a solução menos concentrada. Porque se a solução estiver muito menos concentrada, a tendência vai ser de entrar tanta água na célula que ela vai sofrer uma ruptura. Se fosse uma célula vegetal, não teria problema. Na célula vegetal tem a parede celular para segurar, mas a gente não tem. Nossa célula, todas as nossas células, ela só tem a membrana como envoltório celular. Então, por isso, se encher demais, ela não suporta e rompe. Ela sofre lise celular. Ok? Bom, o transporte ativo, a gente aqui, na verdade, identifica dois mecanismos, né? A gente identifica a difusão e o transporte ativo. Então, eu estou colocando aqui, por exemplo, ó, o K, que representa uma substância chamada, um elemento químico chamado potássio. Então, quando está em negrito, representa a alta concentração. Quando está normal, a gente vai dizer que é a baixa concentração. Então, se vocês observarem, sódio está mais concentrado lá de fora e menos dentro. Bom, então, o que é que vai acontecer com ele para igualar as concentrações, para deixar tudo igualzinho? O que está de excesso do lado de fora vai para dentro da célula. A mesma coisa com o potássio. Se o potássio aqui, o K, que representa o potássio, viu? Ele está aqui dentro da célula mais concentrado, para igualar ele vai passar para o lado de fora e equilibra. Só que a célula precisa manter essa diferença de concentração. Ela precisa sempre manter potássio muito concentrado dentro e sódio muito concentrado do lado de fora. E aí o que ela faz? Mesmo tendo a condição de ser jogado para fora, passando para fora e ele contra um gradiente de concentração vai jogar esse potássio para dentro. A mesma coisa com sódio. Então isso aqui representa uma difusão e esse sentido oposto representa um transporte ativo. Vocês observem que eu estou colocando aqui a palavrinha energia. O que isso quer dizer? Que para forçar essa entrada, para manter lá dentro cheio de potássio e manter lá fora cheio de sódio, a célula vai gastar energia. E é a mesma energia. Por isso que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Porque é a mesma energia que joga potássio para dentro, joga o sódio para fora, contra um gradiente de concentração. Tá? Porque ele tem mais dificuldade de manter essa diferença. Qual a importância de manter essa diferença? Mantendo sódio em grande quantidade do lado de fora. Como o sódio ele tem uma carga positiva, ele vai manter a membrana celular do lado externo positivo. Como do lado de dentro tem menos íons positivos, o cloro, que não está mostrado no esquema, ele vai manter esse lado negativo. A gente chama de polaridade da membrana, que é o que a gente vai chamar depois de impulso elétrico. Mas esse aqui só está no esquema, não vou entrar em detalhe para vocês. O que vai importar é só representar a difusão, que é sair do mais concentrado para o menos, para igualar, e o transporte ativo, que é o contrário. Você vai gastar energia para jogar para um lugar onde ele já está muito cheio, tá? Que ele já está muito apertado, já está muito concentrado. Bom, aqui seria a representação. Observe que é a mesma proteína. Do lado tem um semicírculo, que é onde o sódio seria representado. Ele pega o sódio e joga para fora. E no que ele jogou o sódio para fora, ele já pega os potássiozinhos, tá vendo? Tem dois aqui, e joga esse potássio para dentro. Então, a mesma proteína que joga o sódio para fora, ele vai e joga o potássio para dentro. Por isso que a gente chama de bomba sódio-potássio, que é a mesma energia gasta no processo. Bom, o próximo processo
de transporte. Aqui só um esquema, tá, gente? Já estava quase esquecido dele. Substância passou pela membrana de lipídio, difusão simples. Substância passou do meio mais concentrado para o menos por uma proteína, difusão facilitada. O correto seria igualar aqui. Passar, tem 9 do lado de cá, 2 para cá, então passa 3 para cá e eu tento equilibrar. Mas o que está acontecendo nesse esquema? Eu estou forçando para um lugar onde já tem muito soluto. E por isso é que a célula vai gastar energia. Para a gente fechar a aula de hoje, então a gente tem as modificações de membrana para transporte. Esse primeiro esquema representa a fagocitose, que é o englobamento. Está vendo que a membrana modifica? Ó? Ela forma uma coisa chamada de pseudópode. Tá? Então faz o pseudópode, engloba a bactériazinha daqui. Englobou para quê? Por que ela englobou? Só para deixar lá dentro? Não, para fazer um fenômeno de digestão intracelular. A mesma coisa com esse esqueminha daqui. Ó. Tem um soluto, ele englobou, mas como é que ele englobou? A membrana faz isso, ó. Ela curva para dentro, ó. Tá vendo? Ó? Aqui ela se projeta para fora da célula para pegar. Então isso é fagocitose, englobamento de sólido por pseudópode, e esse aqui é a pinocitose, que é a invaginação da membrana jogando material lá para dentro, para que também esse processo de digestão intracelular. Então os dois estão relacionados com a digestão. Como é digestão, tá? É o que a gente faz sempre. A gente comeu, ingeriu, digeriu, vai ter que jogar o que não precisa para fora do corpo, por um processo chamado de defecação. Então a célula também faz. A célula faz o mesmo processo, só que modificando a membrana para jogar para dentro, digeriu e o que não precisa, o resto dessa digestão. Tá? A defecação celular vai acontecer, ele vai jogar para fora. Essa defecação eu coloquei lá no slide anterior como um termo plasmocitose. Vai ficar bonitinho, né? Vai ficar meio chique. Tá? Então, englobou, colocou para dentro da célula, digerir, fazer a digestão intracelular. Teve o resto, jogou esse resto para fora, é a exocitose. Então, primeiro esquema, fagocitose, formação de pseudópode para englobar sólidos. Observe que aqui não é um sólido gigante, tá? Ele está disperso, ele está dissolvido em água. Invagina, ou seja, coloca para dentro da própria célula e aí engloba e faz a digestão intracelular. Na fagocitose, então a gente tem o seguinte, englobamento de sólidos por formação de pseudópode e a pinocitose, que vai ser o englobamento de sólidos dissolvido por invaginação da membrana. Tá? São os dois mecanismos que a gente viu ali. A exocitose vai ser a eliminação dessa substância da célula, que pode ser a plasmocitose. Eu disse para vocês, né? A plasmocitose ou defecação celular. Qual seria o outro mecanismo? Secreção. No caso da secreção, a diferença é que não digeriu para poder eliminar um resto. É uma substância que a própria célula produziu pelas organelas celulares. Então, ela produziu e joga para fora. É uma secreção, mas não é uma defecação celular. A defecação celular é uma secreção, mas a gente chama de plasmocitose porque ela é são restos da digestão intracelular. Então, eu coloco sempre essa diferença do termo plasmocitose, que é resultante daquele processo de fagocitose ou pinocitose, englobou, digeriu, jogou para fora, defecação celular. Produziu, precisou jogar, por exemplo, nossa saliva é produzida por células. Elas produzem e secretam, e a gente elimina pela glândula salivar, tá? Pelo ducto da glândula salivar. Então, esse esqueminha daqui, claro, eu vou deixar para a próxima aula, para que não fique muito longo, já ficou até um pouco mais longo do que eu esperava. Então, gente, a gente vai ter uma sequência de aulas mais ou menos assim. O conteúdo de citoplasma celular é o que a gente vai deixar para a próxima aula, certo? Então, agradeço a atenção de vocês aí. Fiquem atentos sempre às informações que a gente vai passar para vocês nos grupos, ou a videoaula, ou algum exercício, alguma atividade que possa ser passada diretamente para vocês ou através de alguma plataforma digital que a gente está trabalhando sempre assim, certo? Ok, gente? Valeu. Até a próxima. Tchau.